Mário de Andrade, podes dar-nos uma ideia do que foi a tua trajetória humana, intelectual e política desde que partiste de Angola por alturas de 1948 para vires prosseguir estudos universitários em Portugal? Penso que uma trajetória individual só tem interesse na medida em que ela concorre para esclarecer o projeto social, cultural ou político de um grupo ou de uma geração, como é o caso que nos diz respeito neste momento. Vou, entretanto, procurar fazê-lo, respondendo também a algumas interrogações. Por exemplo, o que era um colonizado ou um assimilado no quadro da colonização portuguesa, nos fins dos anos 40, isto é, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, como se processou a emergência da consciência da negação do colonizado, como se dimensionou a posição do indivíduo face às camadas populares de que era originário, enfim, como se conjugaram a situação objetiva e a determinação subjetiva na trajetória da luta de libertação nacional. Ora, o tipo de homem colonizado que importa caracterizar aqui era, objetivamente, no que se refere à sua origem de classe, proveniente das camadas populares, modestas, em geral, da pequena burguesia urbana. Era uma pequena burguesia que mantinha, pela sua situação socioeconómica, pelas ligações da família alargada, contactos estreitos com as camadas do campo, as camadas campesinas. Portanto, era uma pequena burguesia sensibilizada pelos factos tangíveis da exploração colonial. Por outro lado, no seu seio ardia ainda a chama reivindicativa das lutas nacionalistas do passado, o caso da Liga Nacional Africana, de que os nossos pais foram fundadores em 1929. Portanto, uma deterioração das condições de vida, um agravamento da situação geral das massas, alimentaram assim, nas novas gerações, a determinação subjetiva de lutar. Temos, portanto, um tipo de homem alienado, evidentemente, agredido na sua personalidade cultural de africano. Mas também um homem privilegiado, isto por ter beneficiado dos lugares vagos nas escolas ou nos liceus, não obstante a discriminação social e racial vigente no país, em Angola, naturalmente. Ora, o dilema que se apresentava então a esse tipo de homem residia no seguinte: ou lutar pela autopromoção social na sociedade colonial, ou então armar-se culturalmente para contestar e destruir essa sociedade. O dilema punha-se, noutros termos, em conceber a ascensão individual aceitando o sistema ou em recusar globalmente o sistema para abrir caminho à libertação das camadas populares mais exploradas. Uma tal reflexão germinava no espírito de alguns agitadores, já em Luanda, nessa época. Ilha de Machado, Viriato da Cruz, Liceu Vieira Dias, Higino Aires, entre outros, eram aqueles que, em contacto comigo próprio,
lançavam já esta opção face ao dilema de que falamos há pouco. A propósito dessa reflexão, lembro a célebre palavra de ordem lançada por Viriato da Cruz em 1948. Vamos descobrir Angola. Pode explicar-nos em que é que consistiu essa determinação e quais foram as suas consequências mais visíveis? Sim, o movimento Vamos Descobrir Angola procurava materializar, em termos culturais e, em particular, literários, o combate pela afirmação do homem angolano, o seu ato de existir no mundo. Viriato da Cruz, que foi o seu promotor, explicou que o movimento retomava e atualizava a experiência dos intelectuais angolanos do século passado. Além de incentivar a criatividade literária de inspiração e de raiz populares, o movimento, em torno dessa palavra de ordem, Vamos Descobrir Angola, permitiu equacionar, em termos modernos, o problema da cultura angolana em função dos interesses objetivos do povo. Por isso, os jovens intelectuais lançaram-se na execução de um plano de alfabetização das massas. Esse plano e o conjunto de atividades culturais foram, a breve trecho, contrariados pela administração colonial. Mas o que importa reter aqui é que o movimento Vamos Descobrir Angola constituiu o anúncio cultural da luta política que iria concretizar-se mais tarde pela formação dos movimentos nacionalistas. Mas, deixando de parte, por agora, os movimentos angolanos, e nomeadamente o movimento cultural de que acabamos de falar, devo dizer que a minha convicção, ou a minha opção, face ao dilema do colonizado, foi reforçada pelos sucessivos encontros efetuados durante a minha permanência em Portugal, em Lisboa especialmente, entre 1948 e 1954. Tive então a ocasião de privar na intimidade, melhor, de partilhar as mesmas preocupações de ordem cultural e política com outros angolanos, moçambicanos, santomenses, cabo-verdianos e guineenses, então, como eu, estudantes universitários em Portugal.